Ótimo. Bem, inicialmente eu quero dar as boas-vindas aos participantes, aos que estão participando dessa mesa e a plateia, né, a virtual. E eu queria agradecer o convite e anunciar os, os palestrantes. Inicialmente, é o doutor Maximiliano Ribeiro Guerra, que é do Brasil. Ele é graduado em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em 95, fez mestrado e doutorado em saúde coletiva na área de concentração em epidemiologia pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, fez um estágio sênior em 2016 e 2017 no Instituto Curie, em Paris, na França, e é professor associado do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, pode começar. Bem-vindo, Maximiliano. Max. Obrigado, né? Parece... Max. Max, está ótimo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite e manifestar minha grande satisfação de participar de uma mesa redonda sobre temática do meu maior interesse, o câncer, e com pesquisadores na área de epidemiologia do câncer de reconhecimento nacional e internacional, o que torna a minha participação na abertura dessa mesa ainda mais desafiadora. Bom, iniciarei a discussão sobre a carga do câncer. Sei, não está só um minutinho. Iniciarei a discussão sobre a carga do câncer no Brasil, com uma abordagem mais ampla da carga da doença no contexto mundial. Segundo as estimativas do Globocan 2020, de incidência e mortalidade por câncer, produzidas pela Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer da Organização Mundial de Saúde, conhecida pela sigla IARC, do inglês International Agency for Research on Cancer, ocorreram no mundo em 2020 cerca de 19,3 milhões de novos casos e quase 10 milhões de mortes por câncer. O continente asiático, marcado nessa figura em verde, exibiu os valores mais altos, tanto de incidência quanto de mortalidade, com um percentual de óbitos por câncer bem mais elevado em relação aos casos novos. Seguido da Europa, em azul, e das Américas, em roxo. Ainda de acordo com os dados do Globocan de 2020, foram estimados 28,4 milhões de novos casos de câncer para o ano de 2040, o que representa um aumento de 47% em relação ao estimado para 2020. Com maior aumento nos países ou economias em transição, também chamados de emergentes, ou com índice de desenvolvimento humano mais baixo, cujo aumento estimado foi entre 64% e 95%, em relação aos países com a transição completa ou índice de desenvolvimento humano mais alto, cujo aumento estimado foi bem menor, entre 32% e 56%. Essa diferença entre os países com IDH mais baixo e mais alto foi principalmente atribuída às mudanças demográficas, embora possa ser ainda mais exacerbada pelo aumento da exposição a fatores de risco associados à globalização e a uma economia em crescimento nos países emergentes. Contudo, deve-se levar em consideração que as estimativas do Globocan 2020, elas não refletem o impacto da pandemia de Covid-19, uma vez que foram baseadas em extrapolações de dados de câncer coletado nos anos anteriores à pandemia, mais precisamente entre os anos de 2000 e 2019. Bom, tradicionalmente, os relatórios sobre a carga global do câncer no mundo, produzidos e publicados pela Organização Mundial de Saúde, especialmente pela IARC, concentravam-se nas estimativas de incidência e de mortalidade. Nas últimas publicações, particularmente aquelas que utilizaram dados do Globocan 2018 e 2020,
destaca-se uma ênfase na abordagem da posição do câncer como causa de morte prematura e sua relação com os níveis nacionais de desenvolvimento social e econômico. Como, por exemplo, com base nas estimativas feitas pela OMS, a partir dos dados globais de mortalidade no ano de 2019, foi constatado que mais de 3/4 das mortes prematuras na faixa etária de 30 a 70 anos no mundo, no ano de 2019, foram devidas às doenças não transmissíveis. E que, para cada 10 pessoas que morrem prematuramente por doenças não transmissíveis, 4 morrem de doenças cardiovasculares e 3 de câncer. Como, por exemplo, podemos notar nessa representação, né, mundial, do mapa mundial, em que o câncer está destacado, juntamente com a doença cardiovascular, como primeira ou segunda causa de morte prematura antes dos 70 anos de idade, em 112 dos 183 países no ano de 2019. Como podemos visualizar no mapa, né, em azul escuro estão os 57 países que apresentaram o câncer como principal causa de morte, e em azul claro, os 55 países que apresentaram o câncer como segunda causa principal de morte prematura, entre eles, o Brasil. Bom, além disso, quando considerada a importância relativa da doença cardiovascular e do câncer como as principais causas de morte prematura na faixa etária de 30 a 70 anos de idade, a contribuição da doença cardiovascular e do câncer foi ampliada ainda mais. E o câncer e a doença cardiovascular foram as principais causas de morte prematura em 127 dos 183 países, com a doença cardiovascular liderando em 70 países, incluindo Brasil e China, e o câncer em 57 países, incluindo Brasil e Índia, né? O câncer, a doença cardiovascular liderando como principal causa de morte prematura, e em azul escuro, 57 países em que o câncer liderou como causa de morte prematura no ano de 2019, entre eles a China. Nesse mapa podemos visualizar também que para 50 países a doença cardiovascular e o câncer figuraram entre as 3 primeiras causas de óbito prematuro na faixa etária de 30 a 70 anos. E somente em 6 países, marcados em vermelho, que não se observou o câncer e a doença cardiovascular nesse topo das 3 causas por morte prematura. Interessante ressaltar que a África subsaariana ela apresenta em grande parte, né, o câncer já como uma causa importante de óbito na faixa etária de 30 a 70 anos. Bom, nessa mesma perspectiva, o estudo da carga global de doença, conhecido pela sigla GBD, do inglês Global Burden of Disease, ele tem utilizado há algumas décadas, além da incidência, prevalência e mortalidade, o indicador composto em inglês frequentemente pronunciado como DALYs, né, que se refere aos anos de vidas perdidos ajustados por incapacidade, do inglês Disability Adjusted Life Years. E esse indicador, ele é um indicador composto que combina em uma mesma medida o tempo perdido devido à mortalidade prematura, anos de vidas perdidos, ou YLL, do inglês Years of Life Lost, e que subtrai a idade na morte, da expectativa de vida mais longa possível para uma pessoa com essa idade, e o tempo vivido com incapacidade, denominado anos vividos com incapacidade, o YLD, do inglês Years Lived with Disability, que se baseia nas estimativas da prevalência, multiplicadas por peso de incapacidade para sequelas mutuamente exclusivas de doenças e lesões.
Cabe enfatizar que o estudo GBD é uma iniciativa internacional coordenada pelo Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, que possibilita a obtenção de estimativas comparáveis da carga de diversas doenças entre os países do mundo, fornecendo, inclusive, estimativas subnacionais para alguns países, como é o caso do Brasil. Nesse sentido, o estudo GBD 2017 mostrou, por exemplo, que o câncer, embora tenha ficado em 6º lugar em 1990, entre as principais causas de DALYs em todo o mundo, ele subiu para o 2º lugar em 2017, atrás apenas das doenças cardiovasculares, o que reforça o importante aumento da carga do câncer como um problema de saúde global. Ainda, segundo esse estudo, em 2017, as maiores causas de mortes e DALYs por câncer foram, em homens, o câncer de traqueia, bronco e pulmão, seguidos do câncer de fígado e de estômago, e em mulheres, o câncer de mama, seguidos do câncer de traqueia, bronco e pulmão, e o câncer coloretal. Em relação às mortes prematuras, elas contribuíram com a maioria do total de perda de saúde em decorrência do câncer, medida em DALYs no mundo no ano de 2017. Com as incapacidades contribuindo com menos de 12% para todos os cânceres, o que pode ser claramente visualizado nessa figura pela maior representação da fração do DALY, representada pelos anos de vida perdidos, o YLL, que aqui está marcado em azul, para todos os cânceres. Além disso, essa representação gráfica reforça também os maiores valores dos DALYs, marcados na figura em tarja preta, para os cânceres de pulmão, em ambos os sexos, de fígado e de estômago, que exibiram os maiores valores em homens, e coloretal e mama, que exibiram os maiores valores em mulheres. Bom, no contexto brasileiro, as pesquisas com os dados dos estudos GBD 2015 e GBD 2016 também evidenciaram o aumento da contribuição das mortes prematuras devidas ao câncer em relação às outras causas. Essa figura, relativa à pesquisa de dados do estudo GBD 2015, apresenta as 20 principais causas de mortalidade prematura no Brasil, para ambos os sexos e todas as idades, segundo 2 períodos, 1990 e 2005, 2005 e 2015. Nota-se um perfil epidemiológico diferente que começa a emergir a partir de 2005, uma vez que a queda importante dos anos de vida perdidos do YLL no Brasil em decorrência de doenças transmissíveis, maternas, neonatais e nutricionais, aqui marcadas em vermelho, tanto em 2005, quanto em 2015, e essas que se encontravam em posições mais altas em 1990, e, simultaneamente, observamos uma elevação em 2005 e 2015 da contribuição das mortes prematuras por doenças não transmissíveis, entre elas o câncer, né, marcadas em azul, e aqui com a linha de reforço vermelho, para mostrar os cânceres que foram ascendendo em termos de contribuição, como causa importante de anos de vidas perdidos, e também as causas externas marcadas em verde. O estudo GBD 2016 também reforça essa mesma constatação no Brasil do aumento dos anos de vidas perdidos devido às doenças não transmissíveis, entre elas os cânceres, destacando-se que quando todas as causas foram agregadas em um nível mais elevado, referente aos grupos de grandes causas de morte, a principal causa de YLL em 2016 no Brasil foi as doenças cardiovasculares, seguida do câncer, conforme também verificado na última publicação do Globocan 2020. Bom, e no Brasil, em relação aos dados nacionais, segundo o Instituto Nacional do Câncer, José Alencar Gomes da Silva, o INCA, estima-se que para cada ano do triênio de 2020 e 2022, ocorrerão cerca de 625 mil casos novos de câncer. Excluindo o câncer de pele e não melanoma, os cânceres de mama e próstata serão os mais incidentes,
em torno de 66 mil cada, seguidos pelos cânceres de colo e reto, cerca de 41 mil, quando somados os sexos masculino e feminino, os cânceres de traqueia, brônquio e pulmão, cerca de 30 mil, quando somados ambos, né, quando considerados ambos os sexos, e o câncer de estômago, cerca de 21 mil, quando somados ambos os sexos. Bom, de qualquer forma, as estimativas do INCA também devem levar em consideração o fato de que foram produzidas a partir de série de dados de anos anteriores à pandemia de Covid-19 e, portanto, não refletem o impacto da pandemia nas estimativas de câncer do país. Em relação à distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020 no Brasil, por sexo, exceto pele e não melanoma, aparece em primeiro lugar para homens o câncer de próstata e o câncer de mama em mulheres, seguidos do câncer de colo e reto em ambos os sexos, e o câncer de traqueia, brônquio e pulmão apresenta-se em terceiro lugar em homens e em quarto lugar em mulheres, atrás do câncer do colo de útero. Neste sentido, vale relembrar que os maiores valores de anos de vidas perdidos ajustados por incapacidade, o DALYs, para o câncer de traqueia, brônquio e pulmão e para o câncer de mama, verificado no mundo, de acordo com dados do estudo GBD 2017, o que pode reproduzir no cenário nacional, né, a mesma situação, ampliando ainda mais a carga desses cânceres no país. Em relação à mortalidade, né, a mortalidade por câncer, de acordo com o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, as neoplasias foram a segunda causa de morte por doença na população brasileira em 2017, correspondendo a 17,4%, sendo menor apenas do que as doenças do aparelho circulatório, cujo percentual foi de 27%. Esse padrão ele é observado em todas as regiões do país, exceto na região norte, na qual a mortalidade por causas externas ocupa o segundo lugar, com 16,4%, e por neoplasias o terceiro, com 14,1%. Já a análise da mortalidade por câncer no Brasil em 2019, segundo Topografia, mostrou que as 5 principais causas foram o câncer de traqueia e brônquio e pulmão, com 12,5%, seguido dos cânceres de colo e reto, com 8,7%, mama, 7,8%, próstata, 6,8% e estômago, 6,4%. Novamente, vale relembrar os maiores valores de DALYs para o câncer de traqueia, brônquio e pulmão e para o câncer de mama, verificados no mundo a partir dos dados do estudo GBD 2017, que se configuram como as mais relevantes causas de óbito por câncer no país. É importante destacar que outros estudos nacionais já têm se preocupado em mensurar a carga do câncer no Brasil por meio de estimativas de DALYs e frações, tanto para cânceres específicos, como de mama e de colo de útero, quanto para todos os cânceres em uma determinada região, como estudo realizado em Santa Catarina, estado da região sul do Brasil, no ano de 2008, a partir de dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, e do Registro de Câncer de Base Hospitalar, o RHC, de Centro de Referência e Assistência Oncológica da Rede Pública. Esse estudo mostrou que a maior carga de doenças devido ao câncer em Santa Catarina, em 2008, foi atribuída ao câncer de traqueia, brônquio e pulmão, seguido pelos cânceres gástricos e de mama, sendo o componente mortalidade prematura, o YLL, o responsável pela maior carga. Ainda, em relação à mensuração do DALY frações por tipo específico de câncer no país, podemos citar como exemplo o estudo que avaliou a carga do câncer de mama no Brasil e sua relação com o índice sociodemográfico, um indicador semelhante ao IDH, a partir de dados do estudo GBD 2017. Identificou que, embora as taxas de DALYs para o câncer de mama tenham permanecido estáveis no país entre os anos de 1990 e 2017, o que pode estar relacionado à melhoria no tratamento e até na detecção precoce, visto que houve um aumento da incidência do câncer de mama no Brasil no mesmo período, os dados subnacionais mostraram um aumento das taxas de DALYs, principalmente em estados com menor índice sociodemográfico, como os estados das regiões norte e principalmente nordeste. Um outro estudo que avaliou a carga do câncer do colo de útero no Brasil, também por meio dos dados do estudo GBD 2017, constatou que o câncer cervical
foi a principal causa de mortalidade prematura relacionada ao câncer entre as mulheres jovens, entre 25 e 29 anos. No Brasil, e em 8 unidades da federação de todas as regiões do país, em 2017, exceto a região Sudeste. Mostrou ainda que, embora tenha havido uma redução na carga do câncer de colo do útero no Brasil no período considerado, que foi de 2000 a 2017, as taxas continuaram altas, principalmente entre as mulheres jovens, com persistentes desigualdades entre as regiões do país, o que sugere a importância dos determinantes socioeconômicos na carga desses cânceres. Nessa figura, podemos visualizar o câncer cervical, que o câncer cervical passou de segundo lugar em 2000 para terceiro lugar em 2017, como a principal causa de morte prematura por câncer em mulheres, né, no Brasil. E no ano de 2017, o câncer cervical apareceu como a 9ª e a 11ª causa de morte prematura por câncer em mulheres na Inglaterra e do Canadá. Max, no mesmo ano... O tempo, desculpa, Max, o tempo. Ok, está acabando. No Já mesmo ano, passou foi a principal 5 causa minutos. de morte precoce por câncer em mulheres nos estados brasileiros do Amapá, Pará e Maranhão. Bom, com base nas tendências recentes, observa que o câncer pode superar as doenças cardiovasculares como a principal causa de morte prematura, na maioria dos países ao longo deste século, que embora os níveis de câncer estejam aumentando, da carga do câncer estejam aumentando substancialmente em todos os níveis de DH, a transição epidemiológica do câncer em países emergentes provavelmente será mais afetada, nos quais uma magnitude crescente da doença é acompanhada por uma mudança no perfil dos tipos comuns de câncer, e muitos países classificados com níveis de DH baixo e médio estão experimentando um aumento acentuado na prevalência de fatores de risco conhecidos para o câncer. Então, reforça-se a necessidade de incorporar a mensuração das estimativas que possibilitam uma compreensão mais ampliada acerca da carga do câncer no Brasil, como DALES e suas frações, o YLL e o YLD, e a necessidade de que essas mudanças nas estimativas da carga total sejam levadas em consideração no desenvolvimento das políticas de controle do câncer, que sejam mais adequadas ao perfil de cada doença local. E destacando, finalmente, o importante desafio a ser enfrentado em decorrência da ainda desconhecida extensão do impacto da pandemia de Covid-19 nas diferentes regiões do mundo, no que se refere ao controle do câncer e nas estimativas da doença. E, como exemplo, podemos citar um estudo que se encontra em pré-print no Cielo, né, que constatou um excesso de mortes por câncer e doenças cardiovasculares como comorbidades no Brasil em 2020, reforçando o impacto da Covid-19 nos pacientes com essas doenças. Bom, muito obrigado, termino aqui a apresentação, reforço o meu agradecimento a todos os presentes e aguardo ansioso para as contribuições que os demais participantes da banca trarão para a melhor compreensão da carga do câncer no país. Obrigado. Muito obrigado, Max, pela sua apresentação. E agora, quem vai apresentar é a professora Gunara Azevedo e Silva, que é médica sanitarista, professora titular de epidemiologia do IMS, né, do Instituto de Medicina Social da UERJ, e é ex-diretora do IMS, né, entre 2016 e 2020, e acabou há pouco o mandato como presidente da Abraço. Então, entre 2018 e 2021. É um prazer anunciar a professora Gunnar. Boa tarde a todas e todos. Obrigada, Eluf, pelas suas palavras. Eu queria também agradecer à Comissão Científica do Congresso, né, desse 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, a oportunidade de estar aqui. É um prazer estar com Max, Eluf, Michel, Maria Paula. E assim, eu vou falar um pouquinho da continuidade ao que o Max falou inicialmente sobre a carga do câncer no Brasil. Então, vou botar aqui meus slides, tá? Pode permitir para eu por favor? Ok? Tá. Então, deixa eu abrir aqui. Só um minutinho, gente. Estão vendo? Estamos. Sim. Sim, deixa eu botar aqui, não. Tá, então, o que eu vou falar aqui foi um estudo que a gente fez, eu acho que alguns de vocês já conhecem, já apresentei numa reunião em São Paulo,
organizada pela Maria Paula, mas eu vou falar um pouco da tendência da mortalidade no Brasil em 4 décadas, chamando a atenção do quanto que é diferente se a gente considerar a região de residência, né? E aí eu mostro aqui que, de fato, na maior parte dos países desenvolvidos, a queda marcante da mortalidade por câncer, né, alcançada nas 2 últimas décadas, principalmente, são atribuídas a intervenções preventivas, a introdução de rastreamento e, principalmente, avanços diagnósticos e terapêuticos. No Brasil, infelizmente, né, apesar dos avanços da medicina, a gente tem centros de excelência muito bons no Brasil, nem sempre esses avanços são acessíveis a todos os indivíduos, né? O que, de uma certa forma, reproduz a nossa enorme desigualdade socioeconômica. Aqui, então, a mortalidade de câncer no Brasil, mortalidade geral, todos os tipos, a gente pode ver todas as regiões, como o Marcos já tinha mostrado, tem, quando a gente, inclusive, ajusta por idade, ela fica muito evidente, não há a diferença, de fato, concentra no sul, é maior, mas todas as... Precisa passar o slide. Oi? Precisa ir para o outro slide, não está aparecendo para mim. Não está aparecendo, mas para mim está aparecendo. Ah, é? O terceiro? Vê aqui, olha. Agora sim. Tá, não, Agora sim? Tá, não. Tá. Tá Tá bom agora? Tá. Ainda não. Tá. Foi o segundo? Agora sim. Foi? Tá. Mas não está em modo apresentação, Eluf, tá? Vocês estão vendo o gráfico? Agora estamos. Eu não estava. E agora? E agora? Agora estamos. Tá. Então, assim, o que a gente mostra nesse artigo, né, nesse estudo que a gente fez, é que a tendência da mortalidade do Brasil não é, de fato, homogênea, entendeu? Ela tem inflexões e, por isso, nós fizemos uma análise que considerou, né, essas inflexões usando splines. Aí a gente pode ver aqui, ó, no Brasil, capitais, homens do lado de cá e mulheres do lado direito. De fato, há uma queda, há uma inflexão aqui, mas depois continua caindo, o que é um movimento muito diferente do que ocorre no interior. No interior, tanto para homens quanto para mulheres, o que a gente chamou de interior? Todos os municípios fora das capitais, né? E aí a gente percebe que isso é grave, e aqui, por exemplo, da região norte, comparando a região norte, a gente vê que realmente o interior está tendo uma subida, inclusive nas capitais, a gente percebeu isso. Esses dados de óbito são corrigidos, tá? São corrigidos porque a gente, principalmente na região norte e nordeste, ainda tinha, no início do período, e até agora um pouco, uma quantidade de óbitos com classificação mal definida. A gente faz a correção, mas mesmo assim fica evidente essa diferença. E aí, se a gente olhar no Sudeste, não acontece isso. Na região Sudeste, a queda, tanto nas capitais quanto no interior. Isso aí mostra para a gente a importância de entender o que ocorre e se separar por tipos de câncer, pulmão, nas capitais, né? Em homens, a gente vê queda, o que não ocorre no interior. Aqui, desculpe. Desculpe, gente, espera aí. Eu não estou vendo. Eu estou vendo o slide mortalidade por câncer só. Eu também. Parou no terceiro slide, Gunnar. É isso, tá? Eu estou indo, para mim está indo. Deixa eu fazer outra coisa aqui, peraí. Para mim está indo. Agora, tá? Agora sim. Agora foi. Agora está no 10. Está no slide 10. O que acontece é que quando eu mudo para a tela cheia, faz isso, entendeu? Então, eu vou com tela pequena mesmo, tá? Para não ter esse problema. Então, olha só, o que eu estava chamando a atenção é que o câncer de pulmão em homens, por exemplo, tem queda nas capitais e não tem queda no interior. Tá? Tem uma estabilidade, mas não tem queda. O câncer de estômago é o único que realmente cai nas duas situações, capitais e interior. O que faz com que essa tendência no Brasil, eu vim trabalhando aqui desde o final da década de 70, né? Faz com que essa tendência brasileira se assemelhe à tendência dos Estados Unidos mais para as capitais, não para o interior. Para mulheres, a mesma coisa, né? Câncer de mama é o mais importante nas capitais, mas vejam bem, no interior ele começa a subir. O colo de útero cai nos dois, mas no interior, nas capitais, o câncer de mama no interior começa a sumir, o que não ocorre nas capitais.
o que a gente pode ver, comparando com dados americanos, é que a mesma tendência também a gente pode perceber, já com uma queda, inclusive, maior das mulheres nos Estados Unidos, a se assemelhando um pouco o que é a nossa tendência só nas capitais. E aí, eu chamo a atenção aqui exemplo dos cânceres principais tipos nas mulheres. O que a gente pode ver? Na região norte, mesmo no interior da região norte e no interior da região sudeste, a diferença. Tá? Não é o interior de todas as regiões, né? O interior da região norte, câncer do colo do útero não está caindo, como o Max já mostrou aqui, não está caindo, é a principal causa e não está caindo no interior. E aqui, nas mulheres da região sudeste, no interior, já vinha caindo antes e continua caindo. Então, isso mostra, a conclusão, então, é o seguinte, as maiores quedas são do estômago, exceto nas regiões norte e no interior da região nordeste. Não há queda na região no interior da região nordeste para o câncer de estômago, que já foi verificado no mundo inteiro. E o colo do útero também no interior da região norte não acontece essa queda. O pulmão tem uma diferença entre homens e mulheres, e entre as mulheres tem um aumento mais expressivo na região norte e nordeste, e os cânceres de mama e próstata têm queda nas capitais, com um aumento muito marcante nas regiões norte e nordeste. Câncer coloretal também é a mesma coisa, né? Tendência a diminuir, ou uma estabilidade na região sul e sudeste e aumento na região norte e nordeste. Bom, a gente sabe que a mortalidade ela é o peso do risco, mas o peso da assistência também, do acesso. Se a gente olhar aqui nesse estudo que a gente publicou, alguns de nós até participamos, Maria Paula participou, Eluf acompanhou, a gente no Brasil, comparativamente, analisando os fatores de risco, né, atribuíveis ao câncer, que podem ser modificados, a gente tem mais ou menos uma possibilidade de evitar 42% das mortes e 34% dos casos, o que não é muito diferente dos outros países, com metodologias incorporando fatores um pouco diferentes, mas se a gente considerar infecção, ocupação, meio ambiente, né, estilo de vida sedentário, tudo isso a gente consegue, de fato, diminuir. No entanto, mesmo que a gente consiga tirar tudo, a gente vai, e o Michel fala isso sempre repetidamente, a gente ainda vai ter uma carga importante de pessoas tendo câncer, né? E que a gente precisa analisar. Esses dados aqui, que foram de 2 alunas de doutorado, mostram que os nossos tempos entre rastreamento e diagnóstico e tratamento são realmente, no Brasil, isso já vinha acontecendo, não é só por conta da pandemia, ele vinha já mostrando um tempo maior, mais elevado, tempos medianos mais elevados do que esperado. Então, para o câncer de mama, 206 dias, se a gente observar a mamografia alterada e o primeiro tratamento. No câncer do colo do útero, né, o Eluf participou desse estudo também, a gente vê que entre o PAPA alterado e o diagnóstico são 190 dias, isso, mulheres tratadas no SUS, que é onde a gente tem informação para analisar. E entre o diagnóstico e o primeiro tratamento, 81 dias. Bom, aqui é um estudo do grupo da Faculdade de Saúde Pública, né? Primeiro autor França, mas o Zé Leopoldo também está nesse estudo. Ele mostra que aquela lei que foi instituída no Brasil de estabelecer que entre o diagnóstico e o tratamento tem que ser com 60 dias, de fato, a proporção entre 2013 e 2019 de pessoas tratadas, né, com mais de 60 dias vem caindo, era 62% e vem caindo, chegando a 38%. No entanto, isso não é suficiente para assegurar uma melhor mortalidade. E aí, esse dado aqui, o Michel participou de um aluno que acabou de publicar esse dado na Cancer Epidemiology. Ele mostra a diferença de sobrevida, eu não vou falar do Concórdia, né, do estudo que eu acho que o Michel vai mostrar, ele mostra a diferença de sobrevida para Aracaju e Curitiba, com 5 e 8 anos para o câncer de mama. E a gente pode ver que essa sobrevida vai melhorando, tanto em Aracaju, apesar de Aracaju ser mais baixa do que em Curitiba, mas vai melhorando com o quintil de escolaridade e renda. Isso é para chamar a atenção, novamente, às grandes desigualdades de acesso. E aí os desafios atuais. Desafios atuais, eu acho que o Max mostrou esse artigo, os desafios atuais foi o que aconteceu com a pandemia. A gente pode ver que, no Brasil, as mortes por Covid chegaram, são a vermelha aqui, a barra vermelha, em terceiro lugar,
depois de cardiovascular e câncer, e na região norte foi em segundo lugar, ultrapassando bastante as mortes por câncer. Nesse estudo, então, que ele mas já foi aprovado também pela Revista de Saúde Pública, a gente pode ver aqui no Brasil o que ocorreu mês a mês com a mortalidade de câncer, e aqui azul, cardiovascular, e mortalidade Covid, vermelho, em azul, cardiovascular, e em verde, a mortalidade por câncer. O azul claro é o que seria esperado, né? Não vou nem entrar na metodologia, mas a gente fez uma comparação esperado que seria de fato o que de fato ocorreu. Há uma diminuição, então a mortalidade diminuiu para cardiovascular e diminuiu para câncer. Na região norte, então, esse pico foi muito agudo, principalmente nesse momento aqui daquela primeira onda fortíssima. Não houve muita diferença entre o esperado e observado para câncer, nem para cardiovascular. Mas no sudeste houve. O que significa isso é o que eu vou mostrar aqui. Os diagnósticos diminuíram para câncer de mama. Isso aqui é um estudo, uma análise ainda preliminar que a gente vem fazendo lá com o meu grupo de pesquisa na UERJ. A gente tem uma diminuição importante de 2019 para 2020 em todas as regiões do Brasil, tá? Casos diagnosticados. E essa diminuição ocorre para todas as faixas etárias, principalmente, né, para as faixas etárias mais acometidas, né? Se a gente for ver as mulheres mais velhas, de fato houve essa diminuição, tanto na região Nordeste, muito marcante na região Sul, tá? E aí o que eu queria chamar a atenção é isso. O diagnóstico do câncer de mama em 2019, a linha azul, comparado com a linha vermelha, mostra uma diferença por interferência da pandemia. Isso ocorreu para diagnóstico, isso ocorreu para os casos tratados, o primeiro tratamento, quer dizer, a pandemia fez com que tratamentos diagnósticos fossem adiados. E aí, esse slide é interessante. A proporção de mulheres tratadas com até 60 dias aumentou. Por quê? Porque foram menos mulheres e a rede de saúde teve mais capacidade de assistir. Então, a proporção de pessoas tratadas é aqui vermelho, né? Em vermelho, 20 até 60 dias foi maior do que em 2019. Isso foi para o câncer de mama, para o câncer de próstata foi mais forte ainda. Ó, isso aqui foi efeito da pandemia, tá vendo? Em 2019, a proporção era maior comparada com 2020. O que tem a ver com isso que eu estou falando, o número de casos, né, que tiveram o início do primeiro tratamento foi adiado, permitindo exatamente, né, que essa proporção fosse diferenciada. Então, o que eu concluo aqui é que o padrão observado da mortalidade, ao mesmo tempo que se assiste à redução de alguns cânceres, né, eu acho que o Marcos também chamou a atenção a isso, né, relacionados à pobreza, é real. É também real o aumento de novos casos associados a fatores decorrentes da dieta, sedentarismo, história produtiva e hormonal, sobretudo na região norte e nordeste. Marcantes aumentos para câncer de mama, próstata, colo retal e pulmão entre mulheres. No caso do câncer de mama e de próstata, são dificuldades, provavelmente, no acesso a diagnóstico e tratamento, né? Então, a gente tem que olhar toda essa parte e a gente vem fazendo isso. E aí, o impacto da pandemia vai exigir um esforço enorme, né, para reestruturar a nossa assistência à saúde, reorganizar as redes de serviço, mas também com uma política de promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, gente, é isso que eu ia falar. Corri um pouco para dar tempo aqui. Aqui, minha equipe de pesquisa, que eu agradeço muito, são dados preliminares, esses finais aqui que eu mostrei, mas é isso que eu trouxe para vocês aqui e vamos ficar esperando o debate. Obrigada. Muito obrigado, professora Gunnar. O tempo foi perfeito. Foi perfeito. E agora eu vou anunciar a doutora Maria Paula Curado, que é médica epidemiologista, com experiência em estudos de câncer e registros. Eu acho que, nem sei se não é a pessoa brasileira que tem mais experiência com registros de câncer de base populacional e hospitalar. Eu acho que populacional. E coordena alguns estudos caso-controle em câncer de cabeça e pescoço, estômago e câncer de mama. Muito obrigado, doutora Maria Paula. Obrigado eu, viu, Elu? Eu estou achando que está havendo que vai haver um... Como é que chama aquele...
Depois eu falo. Vou compartilhar agora. Cadê o trem? Aqui. Apareceu? Apareceu. A Margarida. E agora? Sim, sim. Ok. Então, eu queria agradecer muito à Comissão Científica do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia e dizer que a importância da ciência nesse momento que a gente está passando e dessa integração. Agradecer ao Eluf, que é uma pessoa que eu admiro muito, pela sua franqueza e principalmente pela sua... por enxergar as coisas, né? Por ver além. E é um prazer para mim estar ao lado da Gunnar. Então, muito obrigado, viu, gente? Eu vou tentar falar aqui como conhecer a incidência do câncer no Brasil. Então, acho que essa é uma pergunta difícil. Como é que a gente vai conhecer? Esse aqui é uma garça do Pantanal que um amigo meu me mandou, porque sempre quando eu estava na França, eu falava para ele, me manda umas fotinhas aí do Pantanal. E aí a gente tem que tentar enxergar longe, né? Então, como é que a gente poderia conhecer? Eu acho que a primeira coisa para conhecer a história do câncer não é procurar as bases de dados, é conhecer a história da doença, né? Saber esse artigo recente que foi publicado agora com o grupo lá de Harvard, contar a história. Acho que conhecer a história, saber o que é uma célula normal, o que é um tumor benigno e quanto tempo isso acontece para que haja o aparecimento da doença. Então, esse é o ponto até que ele seja clinicamente detectável. E depois disso, o que acontece? Acontece que a gente tem o câncer, que tem uma série de alterações que são seletivas, alterações de estresse e resposta, de vascularização, que compõem essa infraestrutura, essa doença ou essas doenças chamadas câncer. Então, para a gente ter informações sobre câncer, a gente tem que saber como é o comportamento dele. Então, é por isso que eu trouxe isso. Então, quais seriam as fontes de informações mais importantes do câncer? Eu acho que a fonte de informação é a base de dados primária, chama-se prontuário médico. Não adianta a gente ter base de dados sem ter o acesso a um bom prontuário médico. Hoje, o prontuário médico ele é eletrônico, e cada dia ele está, com a nova tecnologia, ele está se tornando mais acessível, e com a lei de proteção de dados, esse acesso do prontuário é dado tanto ao paciente quanto ao médico. Então, acho que cresceu isso, mudou um pouco e qualificou mais a qualidade da informação. A outra fonte de informação são as bases de dados públicas, por exemplo, do Ministério da Saúde, que a gente chama base de dados secundárias. No caso, são os registros de câncer de base hospitalar, registro de câncer de base populacional, os sistemas de mortalidade, e eu vou trazer aqui um pouquinho sobre a questão das autorizações de pagamento de tratamentos de alta complexidade, na qual está incluído o câncer, que a gente inclui a quimioterapia e a radioterapia. Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês, como que a gente consegue fazer isso. Então, o que as fontes de informação não são capazes de dar? Elas não são capazes de dar informações do registro hospitalar, que são as morbidades, elas nos dão do registro de câncer de base populacional, que pode ser tanto sobrevida quanto morbidade, nos dá incidência nos registros de câncer de base populacional, assim como de mortalidade através do sistema de mortalidade. Então, essa imagem que eu trago aqui é para mostrar que essas bases elas se intercomunicam, e através dessas bases a gente pode fazer o quê? Analisar as tendências de como as fontes de informação estão e também como está a situação do câncer no Brasil e dependendo da qualidade dessas fontes de informação. Então, basicamente, era isso. No Brasil, são as bases de dados secundárias são as mais conhecidas. No site do Ministério da Saúde, eles mudaram um pouco, mas eu resolvi deixar esse aqui mesmo, que tem a mortalidade por óbito, etc. Então, nós temos
várias informações que estão disponíveis para serem usadas. E essas informações, elas podem ser encontradas principalmente no painel de oncologia do Brasil, que é o dado de câncer que atualmente a gente tem no Brasil, que vários de vocês já mostraram. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi olhar como é que estava a questão no painel, o casos por ano de diagnóstico no Brasil, pelo painel de oncologia, no ano 2020 e no ano 2019. E como a Gunnar já mostrou, houve uma queda do número de casos. A gente olha aqui que a estimativa total quase 1 milhão, somando os 2 anos, mas para o ano de 2018 e 19 houve uma diminuição. Aqui, se a gente olhar, eram 268.816 em 2018, 383.761 casos em 2019, e em 2020, 343.770 casos. Então, isso aí é o que já foi discutido. Houve um impacto da pandemia nesse ano, quanto ao ano diagnóstico, que já está sendo documentado pelo painel de oncologia. E o que mais que a gente pode ver nesse painel? O que eu resolvi olhar? 2018, 19 e 20, e quando eu fui olhar como é que está a quimioterapia, a radioterapia, em amarelinho ambos, e sem identificação de tratamento, o verde. Então, e aqui o roxo total, né? O que a gente vê aqui? Que a químio e a rádio, em 2018, a químio estava em primeiro lugar, em 2019 ela vinha antes da radioterapia e continuou em 2020. Mas se a gente olhar a distribuição, houve também uma redução do tratamento quimioterápico, assim como do tratamento radioterápico em 2020. Então, para que serve a informação? Serve a informação para a gente o quê? Monitorar, identificar o que está acontecendo. Então, realmente, existiu uma queda nos tratamentos para câncer no Brasil, em termos de quimioterapia, o número de casos de tratamentos de quimioterapia e de cirurgia, que eu mais gostei também, porque tinha cirurgia aqui nessa coisa. Então, o total de tratamentos cirúrgicos em 2020, não todos diminuíram. Está vendo? 108, radioterapia passou para 36 mil e sem informação de tratamento também aumentou. Então, uma fonte de informação importante, que eu tenho pensado muito sobre isso, que não é só importante a gente saber a topografia, onde que está, a gente tem que saber qual é o acesso dos tratamentos desses pacientes, qual é a chance que esses pacientes têm de receber o tratamento químio, rádio ou cirurgia. Então, nesses anos que a gente está vendo aqui, 2019 foi um ano onde que houve um aumento maior de tratamento tanto de químio e rádio, enquanto que em 2020 a gente vê claramente uma queda, consequentemente, né, a gente imagina, pelo efeito da pandemia. Então, esse aqui também é um painel que a maioria de todo mundo aqui conhece, né? Que são o painel do DataSUS, o Informação em Saúde. Então, eu procurei algumas informações nesse painel para trazer para vocês. Então, o que é qual foi o gasto no Brasil na quimioterapia para câncer de cabeça e pescoço? Isso não é um viés, entendeu? Que a gente está fazendo um trabalho sobre isso, e o que a gente observou? Que em 2020 é o verdinho claro, 2019 é o meio laranja, e azul em 2018. Que nos chamou a atenção que os gastos com a quimioterapia em câncer de cabeça e pescoço, nesses 3 anos, ele continuou aumentando, e, por incrível que pareça, aumentou em 2020 em alguns estados. Os maiores estados em que houve maior gasto com os tratamentos foram São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul. A gente vê que sempre o verdinho aqui está maior, mas aqui eu estou falando quimioterapia. Quando eu passo para para mama, aquele lá eu botei na ordem errada. Para mama, a quimioterapia para câncer de mama no Brasil, por estado, o que a gente vê aqui? Que em 2020 também houve um aumento de uma forma
um pouco maior nos estados mais do sul e sudeste, entendeu? Então, os tratamentos continuaram. Agora, eu não sei aquilo que o Gunnar falou. Talvez o acesso tenha sido maior, por isso eles conseguiram tratar mais gente. Não sei, pode ser que seja essa a resposta. Então, nesses 3 anos, houve uma implementação do tratamento para o câncer de mama, assim como para o câncer de cabeça e pescoço, em termos de gastos, né, gente? Isso aqui, a PAC me fala quantos milhões eu gastei no tratamento anualmente dessas pacientes. Aqui, o Max já mostrou, né, a estimativa, a gente viu que o câncer mais comum é o de próstata no homem, colo e reto, e mama feminina e colo e reto. Eu não vou me deter, porque vocês já discutiram sobre isso. Qual é a outra fonte de dado? Outro dado importante são os registros de base populacional. Por que eu fiz essa outra viagem? Porque eu acho que a gente tem que se aprofundar mais na informação em câncer, principalmente em termos de tipos de tratamento. E o registro de câncer de base populacional, eu achei muita coincidência, porque nós estávamos pensando muito igual. Quando a gente olha a representação espacial das taxas de incidência por neoplasia maligna de colo de útero por 100 mil mulheres para o ano de 2021, isso aqui é o Brasil. O tom mais escuro mostra que onde que estão as taxas mais altas de incidência de colo de útero estão no sul do Brasil, é o que a Gunnar mostrou. E aqui, as taxas de incidência espacial para neoplasia de mama, é uma inversão, né? É para o sudeste. Então, o Brasil são vários tumores, dependendo da região, e dependendo de como é feito o diagnóstico, acerta o tratamento. Para 2021, as taxas mais altas, de 21 variando até 40, estão no norte e parte do nordeste, nem nordeste, basicamente no norte do Brasil. Enquanto que para as mulheres, vejam bem, é no sul do Brasil e sudeste que as taxas variam de 49 a 75 para 100 mil mulheres. Então, nós estamos falando de o impacto diferente nas diferentes regiões, mas o impacto do câncer de mama ainda é o maior, apesar dele ocorrer mais no sul, ele ocorre também no nordeste, no norte, desculpe. E o que a gente olha para um tumor que tem uma incidência menor? A gente fala assim, não, o câncer de cabeça e pescoço é um tumor menos comum. O que a gente vê com relação à taxa ajustada por estado e por sexo? Em azul, o masculino, em vermelho, o feminino. Então, a gente vê aqui que as taxas, por exemplo, tem alguns estados do sul em que as taxas são mais altas, principalmente a gente foi fazer um estudo no Espírito Santo e parece que lá realmente tem taxas mais altas do que outras regiões do Brasil, assim como em Santa Catarina. Então, o que é possível a gente identificar quando a gente tem acesso às bases de dados secundárias? Conhecer o perfil de cada local do Brasil, porque não é igual, ele é diferente, entendeu? Aqui as taxas são bem menores, no norte, nordeste, enquanto que no sul e sudeste elas são diferentes. Então, fazer uma leitura global é um pouco perigoso, porque existem desigualdades, e essas desigualdades estão associadas a vários fatores que a gente não teria que discutir com mais cuidado antes de dizer qual é o resultado final. Esse aqui é a mortalidade, que mostra também... Deixa eu voltar aqui para vocês verem um negócio. Aqui vai até 25, vai até 20, enquanto que a mortalidade aqui, a escala vai até 8, mas a desigualdade, então, é maior, não é? Muito maior e é maior no sexo masculino. Vale lembrar que o câncer de cavidade oral e lábio ele é muito maior no sexo masculino do que no sexo feminino, vai numa proporção de 4 homens para 1 mulher. Mas está havendo, em alguns lugares, uma inversão em alguns países do mundo, quando a gente coloca o câncer de orofaringe, que faz parte do câncer de cabeça e pescoço. Mas aqui é a cavidade oral, que é mais associado ao tabagismo e ao etilismo. Então, essa é a nossa característica. Em alguns locais, a gente vê que a mortalidade também é muito alta em mulher. Vocês vão falar, não, mas tem o problema que a Gunnar até citou, da qualidade da informação. Tem o problema da qualidade da informação, mas ela não é muito... Não sei se for rever os dados de Roraima, mas mostra que existe
um comportamento semelhante, né? Esses dados são de 2018. Então, e como é que está a mortalidade do sexo feminino no Brasil? A gente pegando os 4 tumores mais comuns, a gente consegue pegar essa informação do site do INCA, né? A gente vê que em azul nós temos aqui a taxa de mortalidade por câncer de mama, continua aumentando, esse dado é até 2019. Então, nós temos um panorama brasileiro que mostra que, apesar dos programas, apesar da detecção oportunista, a mortalidade da mulher com câncer de mama está aumentando, e, como vocês já falaram, também para câncer de pulmão, enquanto que para colo de útero ela está aumentando, mas um pouco discreto, né? Mas, como a Gunnar mostrou, vai depender da região. Para câncer de cólon, está havendo um aumento, né, que está acompanhando, e também para câncer de pâncreas. É outra neoplasia que a gente tem procurado estudar agora, mais recentemente, o câncer de pâncreas, que está muito associado também ao acesso ao diagnóstico. O que a gente está vendo? Aqueles locais onde tem mais acesso ao diagnóstico, faz mais ressonância, mais tomografia, faz mais diagnóstico, trata mais e parece que morrem mais. Então, não sei se as outras causas são... porque os outros casos morrem sem diagnóstico, como a gente pensava antes, né? Isso para o sexo feminino. Para o sexo masculino, o que a gente vê? Uma estabilidade, né, para o homem, né, no câncer de pulmão, e o câncer de próstata, que tem 2 coisas associadas aí. O diagnóstico também, que a gente não conhece qual que é a causa do câncer de próstata, qual que é o fator de risco para o câncer de próstata, né? Isso aí é uma coisa que tem que ser melhor entendida. É o envelhecimento só ou, não sei, o diagnóstico? O outro ponto que eu quero trazer, que vocês já mostraram, é o declínio, né, do câncer de estômago que está ocorrendo em todo o Brasil, que aparentemente pode ser refletido em todas as regiões, mas tem umas regiões que nós temos um estudo multicêntrico de câncer de estômago no Brasil, e aparentemente no norte do Brasil a incidência continua alta, e a gente observou também que na mulher ela também está aumentando nessa região. A gente não sabe direito por quê, se é o Helicobacter, qual é o tipo, então estamos estudando. E aqui nessa informação a gente vê também esôfago e câncer de vias biliares, que parece que também estão aumentando para o sexo masculino. O outro ponto importante que eu queria falar, então, nós saímos da visão global e entramos, o INCA tem uma base de dados que é chamada o Integrador RHC. Essa base de dados, ela se caracteriza, né, por coleta e armazenamento de uma série de variáveis. Se não me engano, são 55 variáveis, e que cada hospital de câncer, o NACOM ou CACOM, envia para o INCA através de um programa próprio. E o que é possível fazer? Todas essas informações estão no formato tabnet, como ano de consulta, unidade hospitalar. Então, tem uma série de variáveis que é possível acessar e medir como está o tratamento desses pacientes nesses locais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Por exemplo, eu peguei o Espírito Santo, que agora eu estou invocada com o Espírito Santo. Então, eu peguei o câncer coloretal C18, C20 e olhei como os hospitais de câncer do Espírito Santo, como é que está a distribuição desses tumores do câncer coloretal por estadiamento clínico. Então, é possível ver que o estadiamento clínico, a maior parte, foi... aqui, gente, 2020, eu não pedi, mas veio. Mas o que vale mesmo é até 2018, que a base, e 2017, que a base está mais completa. E o que a gente vê aqui, que ainda falta informação, mas que é possível conhecer o estadiamento e que a maioria dos casos estão em estadiamento avançado. Isso aqui para o sexo masculino, estadiamento 4. Para o câncer coloretal também, no sexo feminino, a gente vê aqui que o estadiamento 4 também é o mais frequente, o 3 e o 4. E por que eu trouxe isso? Porque dentro do registro hospitalar, a gente pode identificar
além, no base populacional, a gente vê a incidência, vê a topografia, mas o estadiamento é um dado importante no tratamento dos pacientes com câncer. E aqui também eu resolvi olhar o tipo de tratamento que tem sido atualizado, aqui olhei só no Espírito Santo, então a miscelânea e como é importante ainda a cirurgia para o tratamento, entendeu? Ao tanto de casos que... Aqui tem problema de coleta, vocês sabem, né? Então, a cirurgia é um dado super importante ainda no tratamento, depois seguido da cirurgia mais a quimioterapia, e depois, finalmente, só a quimioterapia. Por isso que eu selecionei os dados da parte de quimioterapia. Então, nós temos fontes de informações importantes no Brasil que podem associar não só a parte descritiva, mas também a parte mais de intervenção e de mudança, que são os registros também de base hospitalar. Esse aqui é o dicionário de base de dados, eu não lembro mais o número, mas vocês podem acessar lá, e essa base pode ser abaixada, aqui é só para mostrar, por tabelas, para vocês conhecerem o que tem de informação. Todas as informações são completas? Não são. Infelizmente, nós não temos informações completas, mas nós temos informações. Eu acho que quanto mais a gente usar essa informação, acho que isso todo mundo é uma coisa já repetitiva, você consegue melhorar a qualidade da informação. Então, para concluir com vocês agora, eu queria mostrar também a base de dados, eu mostrei a base de dados do INCA, né? Mas nós temos em São Paulo uma grande base de dados super importante, que é a da Fundação Oncocentro, que a gente pode também fazer, tem as mesmas características da base de dados do INCA, mas dá detalhes do estado de São Paulo, inclusive separa por infantil, e vocês conseguem ter acesso e fazer o download desse banco de dados e fazer análises especializadas em São Paulo, como, por exemplo, estudo de sobrevida, etc. Uma das coisas que eu estou achando assim, que a gente precisa de avançar é o seguinte, gente. Hoje em dia, para se tratar um tumor, a gente não trata sem conhecer o marcador, o biomarcador. Então, por exemplo, não dá para falar hoje de câncer de mama sem conhecer o subtipo molecular, se é um HER positivo, se é um HER negativo, e eu acho que as nossas bases de dados têm que avançar nessa direção. E, recentemente, nós fizemos uma reunião com o diretor... Doutora Maria Paula. Senhor. Tempo. Tá bom, esse é o penúltimo. Então, nós achamos que tem que incluir marcadores moleculares nas bases de dados, para que dê mais qualidade à informação. Então, como conhecer a incidência de câncer no Brasil? Você tem que voar, você tem que procurar. E eu acho que isso existem bases disponíveis, mas a gente também tem que acompanhar a nova tecnologia e a medicina de precisão, que cada dia melhora mais o tratamento de câncer. Muito obrigada e desculpe. Muito obrigado, doutora Maria Paula. Desculpa incomodar, mas é minha função. Agora, é o professor Michel Coleman, que é do United Kingdom, Professor of Epidemiology and Vital Statistics and Head and Neck Cancer. And Head of the Cancer Survival Group, que é o Concorde, né, que ele tem ordenado faz muito tempo. Ele é da London School of Hygiene Tropical Medicine, e até que a professora Gunnar participa. Então, muito obrigado por participar. Então, está aberto para o senhor. Muito obrigado, José Luf. Muito obrigado, Michel. Muito obrigado, José Luf. Boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz em poder participar de Estocolmo nesta mesa redonda sobre desigualdades na sobrevivência do câncer no Brasil e no mundo. E gostaria de agradecer à Comissão Científica do Congresso e à professora Gunnar por o seu convite gentil. Vamos compartilhar. Assim, vocês estão vendo? Tá bom? Estamos, sim. Ok? Ok. Tá bom. Vamos começar
por distinguir entre as estimativas de sobrevivência produzidas a partir dos dados de registro de população e as estimativas de sobrevivência em ensaios randomizados. Menos de 5% dos adultos com câncer são recrutados em ensaios clínicos. Em geral, esses pacientes são selecionados por idade, estágio de doença, seja precoce ou avançado, e sem comorbidade maior. E são tratados com adesão extremamente rígida ao protocolo de estudo pelos médicos mais ativos em pesquisas. Esses resultados podem confirmar que o tratamento que faz parte do ensaio dá um resultado muito melhor do que aquele utilizado até agora, mas mesmo se seja um resultado de grande importância, os ensaios clínicos nunca podem mostrar se os benefícios serão experimentados por todos os pacientes diagnosticados com o mesmo câncer, da qualquer idade, comorbidade ou estágio, e mesmo se todos que deveriam ser elegíveis para recebê-lo serão oferecidos esse tratamento. Doutorado, as estimativas populacionais para todos os pacientes diagnosticados com um determinado câncer no território do registro são medidas de saúde pública, da eficácia geral do sistema de saúde na gestão do câncer para toda a população. Isso é uma diferença muito importante a considerar quando estamos vendo os resultados de sobrevida ou sobrevivência ao nível populacional. Eu mostro o primeiro estudo Concord, publicado em 2008, com mais ou menos 2 milhões de pacientes com de 4 cânceres mais frequentes, coloretal, mama, reto e próstata, entre 1990 e 94, e em seguida por estado vital até o fim do século. E ao segundo estudo, a gente pode estudar dados de mais do que 25 milhões de pacientes em 67 países, com segmento até fim de 2009, e foi a primeira vez que o estudo mostrou a surveillância em tempo das tendências de sobrevida através de 15 anos de incidência. Agora vou falar do terceiro estudo Concord, sabendo que o inglês é de vez em quando difícil a ser entendido para os colegas em todos os países do mundo, nós estamos procedendo à tradução do protocolo do estudo em 8 idiomas a partir de inglês, inclusive o português. O estudo portou sobre mais 15 anos de incidência até 2014, e nós recebemos dados de 71 países e territórios do mundo inteiro, com a participação de mais do que 300 registros de população, com uma população de cobertura de quase 1 bilhão. E nós estamos estudando 18 cânceres aqui na diapositiva, nos adultos, e os cânceres de linfoma, leucemia e de brain, como se souberam, em crianças, os 3 cânceres mais frequentes na criança. Já traduzimos a especificação dos dados em línguas francês, português e espanhol. E aqui a mapa de participação no estudo mundial, com 71 países e territórios, com cobertura em verde
verde escura, cobertura nacional, como assim Austrália ou Mongólia ou os países nórdicos, cobertura regional, por exemplo, em Canadá ou os Estados Unidos, e lá em países onde tem só uma cobertura regional, mas tem regiões que não têm participação, como, por exemplo, na Federação Russa, e aqui nos países brancos, onde não tem dados nenhum para participar no estudo. Entre os 71 países, tem 47 com uma cobertura nacional, com 100% da população coberta no estudo, com todos os cânceres. Em todo, mais do que 37 milhões de pacientes diagnosticados com um câncer, dos 18 cânceres mais comuns no mundo inteiro, entre os anos 2000 e 2014. Olha o mapa de América Latina, Central e Sul, com a participação de 13 países e territórios, desde Cuba até Argentina. E a participação nacional indicada aqui em Costa Rica, Cuba, por exemplo, com asterisco, e a proporção da população coberta pelo estudo aqui, indicado por Brasil, por exemplo, de 8%, Equador 40%, etc. E no Caribe, mostro os países mais em detalhe. Costa Rica com uma população nacional, Cuba também, Martinique e Guadeloupe, e Puerto Rico, e México somente com dados nacionais por criança, mas não por adultos. Aqui no Sul, Argentina, Chile, Peru e Uruguai, com o Registro Nacional, participaram no estudo. E aqui no Brasil, participaram de 6 dos registros populacionais, entre mais ou menos 27, se não 30 hoje em dia, registros populacionais, a maioria deles em metropolitanos ou capitais do estado, mas aqui os 6 registros, desculpa, Aracaju, Cuiabá, Curitiba, Goiânia, Jaú e São Paulo. Eu queria agradecer os participantes desses registros de câncer para a sua participação no estudo. Em total, então, 37 milhões de pacientes, com a distribuição aqui por continente, em países, em registros e arquivos de dados, mais do que 4.700 arquivos de dados são recebidos no centro. Em América Central e do Sul, mais do que 700 mil pacientes, dados individuais fornecidos por registro de câncer, 33 registros em América Latina. Então, alguns resultados por 3 cânceres ao nível mundial: cólon à esquerda, mama em centro, e leucemia aguda linfoblástica da criança à direita. E a distribuição dos registros, dos dados ao nível nacional e por continente África, aqui em cima, depois América Latina, América do Norte em vermelho, e depois Ásia, Europa em azul, e aqui embaixo Oceania. E são os cores daí olímpicos, por mostrar. E os resultados em sobrevida neto, sobrevida relativa, se quiser, 5 anos depois do diagnóstico, são ordenados por valor de país dentro de cada continente. E esses resultados mostram a variação enorme entre países no mesmo continente e também entre continentes. O asterisco, mais uma vez, mostra os dados nacionais, como, por exemplo, em Jordão, Israel. Esse símbolo
represente as estimativas de sobrevida que são menos fiáveis que os outros. Esse símbolo a serrar aqui nessa diapositiva são as estimativas que não foram estandarizadas por idade, porque os dados eram menos frequentes, era mais difícil, como România, por exemplo, por leucemia aguda na criança. Então, a variação enorme de sobrevida por 3 cânceres entre os 18 cânceres que a gente estudava. Mais em detalhe, os resultados por América Latina, os mesmos cânceres, cólon, mama na mulher, e leucemia aguda linfóide, linfoblástico na criança, a variação, os mesmos resultados, mas mais amplos aqui. E vocês podem ver que por o Brasil, diagnosticados em 2010, entre 2010 e 2014, a sobrevida mais ou menos mediano entre todas as estimativas de América Latina, mais ou menos 65% há 5 anos, mas tem resultados até 90% em Puerto Rico, que é um resultado mais ou menos entre os mais altos do mundo, ao lado das estimativas dos países nórdicos, e os Estados Unidos e Austrália. Então, a variação é muito grande, entre 50% somente sobrevida há 5 anos em Equador, até 90% em Puerto Rico e mais ou menos 65% no Brasil. O Brasil também figura mais embaixo nas estimativas da América Latina com câncer de mama, mas não é assim tão grave, porque as diferenças entre Equador, Chile, Brasil e Cuba são muito menores. Então, as diferenças entre Brasil, por exemplo, a 75 e Martinique a 90 não são assim tão grandes, mesmo se a diferença é importante. Se a gente contaria o número de mulheres que morrem antes de 5 anos depois o diagnóstico em Brasil, em comparação com Costa Rica ou Argentina, por exemplo. As tendências sobre 15 anos por esôfago e de 20 anos desde 1995, os dados de Concorde 2, o estudo anterior, são aqui por América Latina, entre, então, 20 anos por câncer da mama e 15 por câncer do esôfago. E vocês podem ver que a sobrevida em Brasil desceu um pouco, mas depois subiu mais, a ser entre, vamos dizer, no segundo lugar, entre esses 6 países em cima da ordem em sobrevida de câncer, entre 80% e 90% há 5 anos, e por o Brasil, Cuba, Equador, Chile e Colômbia, entre 70% e 80% de sobrevida neta há 5 anos. A distribuição global de sobrevida standardizado, padronizado por idade, é mostrado aqui. Por exemplo, a sobrevida mediana por América Latina é mais ou menos 53%, 54%, a distribuição entre 25% e 75% da distribuição mostrada aqui se chamam box plot, e os valores extremos aqui mostrando na corda da distribuição. E o que se vê é que tem diferenças entre continentes e tendências ao interior de um continente dado. Por exemplo, os valores de sobrevida, de câncer retal em América Latina e Central são
são muito menores que as valores observadas em América Norte, Canadá e Estados Unidos. E aqui vocês podem ver o número de registros de câncer populacionais que fizeram parte da distribuição mostrada aqui no gráfico. E aqui, então, 13 registros populacionais em América Central e Sul. Mesma distribuição da sobrevida a 5 anos de melanoma da pele, muito menor em América Central e Sul que em América Norte, na Europa e sobretudo em Oceania, onde esses tumores são muito bem conhecidos, muito elevado em incidência e também muito bem diagnosticado de modo precoce e bem tratado com cirurgia e quimioterapia. Então, a sobrevida em Oceania, sobretudo em Austrália, é muito elevado em comparação com outros continentes, inclusive América Latina. Então, o resumo dos resultados maiores são a variação global muito grande em sobrevida neta e padronizada por idade há 5 anos, entre continentes, entre cânceres, e também as tendências são muito diversas entre países, sobretudo por o tempo. Aumento mais em países desenvolvidos, mas também na América Latina, aumento de sobrevida em câncer de mama e coloretal. E eu deixo ver os outros resultados mais importantes aqui. Sobretudo, eu queria pôr a ênfase na diferença ou a variação mundial em sobrevida da leucemia aguda linfoblástica na criança, porque essa é um câncer que é mais ou menos possível de curar. É um resultado que não se vê em muitos países, mesmo se for possível. Então, isso é muito triste. Eu queria mostrar também a tradução do sumário de estudo de Renan Júnior e colegas desde o qual Gunnar mostrou os resultados alguns minutos atrás, e de onde a conclusão é que a sobrevivência é muito mais baixa entre mulheres marrom e pretas, e sobretudo nos grupos socioeconômicos mais baixos. E a conclusão é que a detecção precoce, o diagnóstico precoce e, sobretudo, acesso oportuno e rápido ao tratamento ótimo deve ser priorizado para reduzir essas desigualdades entre mulheres brasileiras. Isso é importante, estudo que mostrou essas diferenças entre Aracaju e Curitiba, todos os dois registros de população, e a utilidade desses dados de registro de população a mostrar essas desigualdades regionais e também socioeconômicas e entre raças ou etnias no Brasil é, de meu ponto de vista, muito importante para acelerar as prioridades de melhorar o diagnóstico e o tratamento no Brasil. Eu queria mostrar rapidamente a primeira página da publicação na Lancet, 3 anos atrás, para divulgar ou a melhorar a divulgação dos resultados. Nós procedemos a traduzir o abstrato do artigo em 10 línguas, outro que o inglês, evidentemente, inclusive o português. Fizemos uma FAQ, Frequently Asked Questions, Frequently Answered, também de vez em quando, que poderiam ser úteis não somente por nossos colegas em registros através do mundo, mas também para eles
poderem divulgar os resultados aos médias nos países deles. E tem um anexo no Lancet de quase 300 páginas de resultados detalhados por cada registro, cada câncer, cada período, e tem mapas, tem gráficos de todos os tipos que eu mostrei agora, em todos os detalhes acessíveis no sítio web do Lancet. Isso é uma utilização muito importante por the International Atomic Energy Agency dos resultados que mostram a grande diferença entre a sobrevida a 5 anos, por exemplo, da próstata em Austrália, em Uganda, na mama nos Estados Unidos, em Jordânia e em Alemão, a sobrevida mais alta do mundo, a 92% a 5 anos, na leucemia na criança, em comparação com somente 34% em Mongólia. E esses resultados foram utilizados na campanha da IAEA para mostrar as desigualdades em acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento por câncer. A Organização de Economia e Cooperação de Desenvolvimento, OCDE, publicou recentemente o panorama de saúde em Latinoamérica e o Caribe. E uma extração aqui, a sobrevida de câncer reflete a qualidade do sistema de saúde, de prevenção e de tratamento, e que, em geral, a sobrevida em países de Latinoamérica é mais baixo que a média de OECD. E eu queria mostrar as mensagens mais importantes. Nós temos já estimativas de sobrevida de câncer em 71 países onde vive 2/3 da população mundial, inclusive a Índia e a China. Tem uma faixa muito grande de sobrevida que mostra desigualdade em diagnóstico e tratamento, e a surveillância mundial de sobrevida de câncer é muito importante para estabelecer e monitorar a política de controle de câncer ao nível mundial. E também a mensagem muito importante: o registro de câncer de população tem bisonha de apoio político, de apoio legislativo que permite o funcionamento contínuo do registro, e também um financiamento necessário por a sua operação eficaz. Eu vou parar aqui para agradecer aos colegas na América Latina e Central, todos indexados nos sistemas internacionais, depois da publicação, de quase 600 colegas que eu queria agradecer aqui. E os meus colegas na equipe central em Londres, e as agências que têm financiado o estudo, e os outros que apoiam o estudo. Eu queria agradecer a todos, e também vocês de ter participado do congresso. Obrigado. Obrigado, professor Michel. O seu português é quase perfeito. Eu queria parabenizá-lo pela apresentação e os outros palestrantes. Eu fui informado que a gente tem menos de 10 minutos para questões. Eu tenho umas 6 questões, mas claro que eu não vou fazer as minhas questões. Então, dado o pouco tempo, a minha informação é que a gente tinha menos que 10 minutos. Então, eu não vi
questão recente. Tá, eu estou vendo a pergunta do... As questões estão no chat ao lado. Tá, eu estou vendo. Do Miguel Andino. Professor Michel, quando se avalia a porcentagem entre países ricos e pobres de sobrevida, não há um viés envolvendo os frequentes diagnósticos e estágios precoces nos países ricos ou sobrediagnósticos nos países ricos? Eu ia fazer uma pergunta se isso está ajustado por estadiamento. Então, professor Michel. É uma boa pergunta. Eu acho que as diferenças em sobrevida que a gente podia mostrar não são devidos aos viés que o senhor perguntou, porque a distribuição do estadiamento pode variar também, e nós podemos estudar a sobrevida por cada estádio de câncer, em várias cânceres, em vários países, e eu posso dizer em breve que as diferenças de sobrevida por todos os cânceres de todo estádio confundido se mostram também dentro de cada estadiamento um monte de diagnóstico que, por exemplo, mesmo por estádio inicial e mais avançado, as vantagens dos quais eu falei são mais importantes nos países com sobrevida mais elevada em cada estádio. Então, eu não acho que é simplesmente uma questão de surdiagnóstico nos países ricos, porque a sobrevida é ainda mais elevada nos países onde o diagnóstico não é completo, onde as pessoas com câncer que chegam no hospital e que saem por nunca mais voltar no hospital por tratamento, esses pacientes têm sobrevida muito baixa e são excluídos das estimativas que a gente pode fazer porque não participam, não fazem parte do registro. Entendi. Bem, o que ficou para mim das várias apresentações, que eu quero parabenizar, é a questão crucial da diferença socioeconômica, né? Da diferença de acesso, da diferença de escolaridade. Eu acho que em tudo o que eu vi da professora Gunnar, da doutora Maria Paula, do Max e do professor Michel, eu acho que muito que está por trás disso é a condição socioeconômica. Um pouco por um rastreamento, mas eu acho que muito é pelo acesso e pela qualidade do tratamento, né? Quer dizer, eu sou médico, mas sou epidemiologista, eu nunca não considerava muito o tratamento. Os dados de câncer de reto, dependendo de onde for tratado, no Brasil eu sei que o prognóstico é muito diferente, né? Quer dizer, se você for bem tratado, independente do estadiamento, como o professor Michel falou, você vai melhor. Então, e isso decorre muito de condição socioeconômica, embora muitos estejam acessíveis ao SUS. Bem, eu vou parar. Mais alguma pergunta? Alguém quer responder? Tá, precisamos encerrar o debate. Infelizmente, já ultrapassou o horário. Eu não vou poder criticar o registro de câncer de base populacional. Eu queria tanto cutucar a Maria Paula e um pouco a Gunnar, mas vai ficar para outro dia. Os registros de câncer. Tá bom, mas muito obrigado para vocês. Desculpa se eu fui bruto. Obrigado. Parabéns. Tchau, obrigada. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigado, José. Tchau, Gunnar.
Tchau, Maria Paula. Michel. Tchau, todo mundo. Tchau. Tchau, Cunha. Tchau, Michel. Tchau, Maria Paula. Tchau, 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 um beijo para vocês. Tchau, Márcia. Tchau, tchau, Maria Paula.